Meus amados irmãos, Pai do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa Escola Bíblica, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, neste vídeo, nossa segunda lição da nossa revista Conecta Major, deste último trimestre de 2024. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a andragogia de Jesus, os ensinos que Jesus ministrou, principalmente para os adultos. Jesus usou muito as parábolas. Hoje, na nossa segunda lição, vamos estudar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Está lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Estamos estudando esse trimestre este modelo de ensino de Jesus, que é as parábolas. Então, o título da nossa segunda lição: o amor do Pai por seus filhos. O nosso versículo do dia, o nosso texto áureo desta nossa segunda lição, está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 e 12. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Verdade aplicada nos diz: Deus, em sua infinita misericórdia e graça, anela o retorno do perdido. Os tópicos, os objetivos da nossa segunda lição: explicar as estruturas histórico-sociais da parábola do filho pródigo, apresentar o tipo de relacionamento do pai e seus filhos, identificar o amor e a misericórdia de Deus ensinados nesta parábola. Novamente, esta parábola que Jesus ensinou, Lucas, o escritor do Evangelho que leva seu nome, também do livro histórico do Novo Testamento. Sempre é bom a gente lembrar, a gente relembrar que Lucas não era discípulo de Jesus, não era judeu. Lucas era um gentio, ele era da Antioquia, da Síria, e ele foi o único escritor não judeu a escrever um livro, dois, que é Lucas e Atos, que está na Bíblia Sagrada. Então, Lucas, registrado aqui no capítulo 5, ele escreve esse ensinamento de Jesus, onde ensina, através desta parábola, através daqui, na verdade, aqui do capítulo 15 de Lucas, registrado, ensinado, Jesus ensinando a respeito do amor de Deus, do seu relacionamento, ou do relacionamento de Deus com os pecadores, e também a sua misericórdia. Então, aqui no capítulo 5 são 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Através destes ensinos, destas parábolas, deste modelo de ensino do Senhor Jesus Cristo, ele exemplificou a ação de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus para com os perdidos. O nosso texto bíblico ele está aqui em Lucas, capítulo 15, versículos do 20º ao 32º. Você lê o capítulo 15
inteiro. Leia o capítulo 15 inteiro de Lucas, que você vai ver Jesus falando, tratando sobre essas três parábolas, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e também o filho pródigo. Na ovelha perdida, vai nos ensinar que Jesus, neste ensinamento, vai nos ensinar que o pastor, ele deixou as 99 guardadas, seguras no aprisco, e foi ao encontro daquela que havia se perdido. Encontrando-a, ele curou suas feridas, colocou nos ombros e trouxe a ovelha ao aprisco, em segurança. Então, o pastor Jesus, em João capítulo 10, ele mesmo falando, ele diz que ele mesmo dava a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém forçava ele a dar a sua vida. Ele mesmo entregava a sua vida por amor às suas ovelhas. Então, nestas parábolas, nós vamos nos ater aqui à parábola da ovelha perdida. Jesus vem retratar tão grande amor de Deus para com o homem, tá? Primeiro tópico da nossa lição, o contexto da parábola, o direito, a herança e a vida longe do Pai. Então, esta parábola, conhecida, né, popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, também alguns chamam de a parábola do pai compassivo e seus dois filhos perdidos. Esta parábola está centrada no tema do perdão, no tema da perda e também do grande amor de Deus, tá? Então ela foi pronunciada por Jesus para nos apresentar a salvação oferecida por Deus aos perdidos, aos oprimidos, aos pecadores, né? Aqueles que se distanciam muitas vezes dos caminhos do Senhor, mas os braços de Jesus continuam abertos, né? Esperando que aqueles que se desviaram, eles voltem ao aprisco, né? Aos cuidados do Pai. Então, ela foi endereçada, essa parábola, aos opositores de Jesus, de modo a evidenciar o seu perdão e o seu amor para com aqueles que se arrependessem. No início do capítulo 15, né, nós vemos, Lucas vai registrar que os fariseus estavam criticando Jesus, né, murmurando, porque Jesus andava com os chamados pecadores, né, comiam com eles, na presença deles, e isso para o legalismo farisaico era uma afronta, né? Eles se achavam superiores aos demais. Basta ver na oração do publicano e do fariseu que Mateus registra, onde o fariseu se achava já justificado. Não era, segundo ele, né, a oração dele, ele não era igual aos demais, os pecadores. Então ele se autodeclarava justificado. Então Jesus vem nos dar o exemplo através desses ensinamentos, mostrando o amor de Deus. Jesus veio para aqueles que estavam perdidos, doentes, feridos, tá? Então, o arrependimento traz cura. Nós vamos ver aqui que aquele jovem, após perder tudo, ele cai em si, ele se arrepende. Então, muitas vezes erramos, mas a cura de Deus está estendida até nós, né? Primeiro, é necessário conhecer, né, que errou, se arrepender do erro, confessar e deixar e ir até o Senhor, e o Senhor nos perdoa, né, e nos restaura. É isso que Jesus vem nos mostrar nesta parábola aqui do filho pródigo, o grande amor de Deus. Então, a parábola conta essa história de um pai. Ele possuía 2 filhos e em certo momento ali da história da vida,
O filho mais novo, ele pede ao pai que ele reparta a sua herança, pois ele quer viver a sua vida, ele quer ter a sua liberdade, quer fazer o que ele bem entende, o que ele acha que ele bem entenda, que ele acha que ele está na razão, que ele chegou na idade de ter sua liberdade e fazer o que bem entender da sua vida. Então, ele pede ao pai que o pai reparta a herança e dê a sua parte, pois ele quer ir embora, ele quer viver a sua vida distante, bem distante dos seus familiares. Naquele tempo, existiam duas formas de transmitir a herança, através do testamento e também entre os vivos, ou seja, quando o pai ainda estava vivo, que consistia que o pai dividiria seus bens, mas somente depois da morte. Os bens eram divididos, mas somente depois da morte do pai é que seus herdeiros poderiam gozar de suas posses. E aqui a gente aprende lições valiosas nessa história. Será que o pai, para aquele jovem, no coração daquele jovem, já estava morto? Quantos estão dentro das igrejas e Deus não significa nada para essas pessoas? Estão por conveniência, porque se acostumou aí, mas Deus não está no coração dessas pessoas. Quantos abandonam a fé, dão as costas para o sacrifício de Cristo? É como se estivesse dizendo: Deus, para mim, é como se fosse qualquer um, qualquer coisa. Então é isso que a gente aprende aqui. Quando ele pede que o pai reparte, ele dê a sua parte para ele, o pai já não tinha mais sentido, já não tinha mais importância para ele. O pai já estava morto dentro do coração dele. E ele decide ir embora, pegar aquilo que lhe cabia, e ir embora e seguir e viver a sua vida. Então o pedido do filho mais novo era algo impensável naquele tempo, tá? Ou seja, ele queria dizer, em outras palavras, que meu pai não tem importância mais para mim. Para mim, ele já está morto. Então, o filho, mas mesmo recebendo antecipadamente sua herança, não poderia, em hipótese alguma, desfrutar de sua parte antes da morte do pai. Era assim, mas esta atitude deste jovem, desse filho mais novo, refletia sua rebeldia, seu desprezo e sua desonra para com seu pai. Ou seja, meu pai para mim não tem mais importância, não faz mais sentido, é como se já estivesse morto. Vou viver minha vida, ter minha independência, curtir minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, com quem eu quero. Muitos estão fazendo assim. É como se Deus não existisse mais para essas pessoas. Deu as costas para o seu Pai, para o seu Criador, para aquele que entregou o seu Filho para nos resgatar. Então o filho mais novo converteu toda a sua herança, vendeu em dinheiro e foi viver sua vida. Né? Foi viver sua vida. Ao chegar em uma terra distante, começou a viver de forma desregrada, desperdiçando tudo aquilo que seu pai ao longo da vida juntou, conquistou. Nessas horas aparecem os amigos, os aproveitadores, para participar das festas. Ou seja, enquanto aquele rapaz tinha dinheiro, tinha posição, tinha status, tinha fãs, tinha seguidores,
Ele estava cercado de pessoas, os que declaravam seus amigos. Só que quando tudo acabou, estes ditos amigos também acabaram. Foram embora, sumiram, não estenderam a mão. Por quê? Porque não estava interessado na pessoa, no bem do jovem. Estava interessado apenas naquilo que ele podia lhes proporcionar, poderia lhes fazer, poderia lhe dar. Então esta é uma realidade que vivemos na nossa sociedade. As pessoas estão cercadas de pessoas interesseiras. Existe um louvor, uma música, tocava muito nos anos 2000, 2005, do grupo Gospel Novo Som, que fala: há tanta gente ao meu redor e eu procuro e não encontro ninguém para conversar. Muitas vezes se está cercado de pessoas, mas nenhuma dessas pessoas você teria a liberdade, a confiança de chegar e expressar os seus sentimentos mais profundos, porque analisando todo o cenário vai entender que essas pessoas são superficiais, estão ao nosso redor por aquilo que podemos proporcionar a elas, mas elas não se importam com a dor, ela quer apenas tirar proveito do momento, da situação. Então foi assim com aquele jovem, cercado de amigos, de mulheres, prazer. Salomão vai falar isso na carta ou em Eclesiastes. Lembrando que ele vai dizer: jovem, sabes que de tudo isso que tu fez, que tu praticou, Deus te pedirá conta. E ele conclui Eclesiastes dizendo que vaidade de vaidade, tudo vivido longe dos caminhos do Senhor, se torna vaidade, frustração, ilusão. Entende? Então aquele jovem gastou tudo que ele possuía, aproveitou, gastou, desperdiçou, esbanjou, só que chegou um momento em que seus bens, suas posses terminaram. E aí? Cadê os amigos, os ditos amigos para auxiliar, para estender a mão, para ajudar aquele jovem a se reerguer novamente? Não apareceu aqui nenhum. Chegou a um ponto que, para ele ter que sobreviver, ele desejou comer daquilo que os porcos se alimentavam e ninguém dava, né? Então ele perdeu tudo e precisou trabalhar para se manter, realizando o trabalho mais humilhante para um judeu, que era apacentar, cuidar de porcos. Aqui no capítulo 15, versículo 15. O versículo 16 diz assim: e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada, além de humilhado, passando necessidade, de forma que sentiu vontade de comer aquilo que os porcos comiam. Então a vida longe de Deus, como vai dizer o salmista, Salmo 42, verso 7, um abismo vai chamar outro abismo. Salmo 119 vai dizer: como purificará o mancebo jovem o seu caminho? Observando a palavra, aplicando a palavra ao seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê?
para não me afastar de ti, para não pecar contra ti. Então aquele jovem pegou sua parte na herança, deu as costas para o pai, para a família e foi viver a sua vida. Só que existe uma lei, que é a lei da semeadura, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Que Deus não se deixe escarnecer, que ninguém zomba de Deus, que tudo aquilo que se planta, que se semeia, se colhe. Se colhe. E a necessidade bateu a porta daquele jovem. Ele perde tudo, cai na real. E agora, o que é que eu vou fazer? Como é bom ter paz, né? Como é bom ter um lugar ou alguém que se importa com a gente. Este é Deus. Adão peca, Eva peca, mas Deus não deu as costas para o primeiro casal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que da semente de Eva, da mulher, nasceria o Salvador. Esmagaria a cabeça da serpente, que nos daria a oportunidade de voltar de novo à comunhão com o Pai, de voltar aos braços do Pai, de voltar à casa do Pai. Por isso Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho que conduz ao Pai. Eu sou a verdade que liberta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É através de mim que você tem acesso ao Pai. As portas da graça ainda estão abertas. Então, essa parábola ela nos ensina muita coisa. Quão grande é o amor de Deus. Mas também nos mostra a atitude do filho rebelde e desobediente, do amor do pai, e também de uma atitude do filho mais velho, que nós não podemos pegar como exemplo. No tópico 2 da nossa lição, os filhos e o pai. O retorno do filho mais moço, a atitude do filho mais velho. Então, por que o pai permitiu que o filho mais moço tomasse tal atitude? O pai poderia dizer, não vou vender agora. Não é o momento. Não vou te dar a tua parte agora porque você não tem maturidade, não tem estrutura, não tem experiência na vida. Mas o pai permitiu, deu e deixou ele ir. Né? Então o foco da parábola está aqui no amor do pai, que retrata aqui, representa o amor de Deus. Quem ama, liberta. Né? O amor só é pleno quando este respeita a escolha do outro. Deus poderia evitar que Adão e Eva fossem influenciados pela serpente. Mas Deus deu a eles a liberdade de escolher. Deus mostrou o que aconteceria e deixou que eles escolhessem se por acaso eles ouvissem, como acabou acontecendo, uma opinião estranha, diferente. Deus mostrou o que eles tinham e disse que no dia que eles comessem, se por acaso eles viessem comer do fruto, eles morreriam. Mas Deus não evitou que eles comessem. Deus deixou eles tomarem suas decisões. Da mesma forma que o pai deixou que o jovem tomasse a sua decisão. Mas o pai não amaldiçoou este filho. Não deu as costas para esse filho. Foi o filho que deu as costas para o pai e foi viver a sua vida. Né? Então, este pai tinha dois filhos. Um distante e o outro em sua casa, mas também, de certa forma, perdido. Perdido.
Nós vamos ver mais na frente por quê, né? Então, após a condição humilhante de subsistência do filho mais novo, após perder tudo, de tal forma que seu trabalho se assemelhava ao trabalho escravo. Quando ele está cuidando de porcos, sendo humilhado, sendo pisado, ele cai na real. Ele repensa a sua vida, ele reflete, ele pondera a atitude errada, equivocada que ele tomou. Aí ele decide retornar à casa do pai. No versículo 17 ele diz: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus empregados. É interessante aqui que a gente pontuar também que o jovem ele lembra do pai, ele lembra dos empregados, mas tem uma pessoa aqui que ele não lembra, ou que ele não cita. Por que será que ele não cita o seu irmão? Ele lembra dos empregados, lembra do pai, mas ele não cita, não fala do seu irmão. Por que será? Quantas vezes estamos na casa de Deus, sentado ao lado de um irmão, e nem a paz do Senhor damos a ele. Nem a paz do Senhor damos a ele. Que irmão é esse? Que irmão somos nós? Chegamos na igreja, sentamos, assistimos o culto, terminou, levantamos, vamos embora. Nem a paz do Senhor nós damos àquele que está sentado ao nosso lado. Que irmão é esse? Que irmão somos nós? Então este jovem, ele lembra do pai, lembra dos empregados, mas não lembra do irmão. Não lembra do irmão. Ao voltar à casa do pai, ele foi recebido com um banquete, recebeu um anel no dedo, sandálias nos pés e vestes novas. Que surpresa! Que surpresa! Talvez ele nunca esperasse isso, por causa da atitude dele. Mas o foco da parábola aqui é mostrar, tratar, mostrar o amor de Deus. O amor de Deus para com a humanidade. Então é isso que o Senhor faz conosco, nos perdoa, nos restaura e nos restaura a condição de filhos. A condição de filhos. Os fariseus estavam criticando Jesus. Ele anda com pecadores, ele come com pecadores, ele senta no meio de pecadores. Mas por acaso os fariseus também não eram pecadores? Existia justo na terra, por acaso? Se houvesse justo na terra, Jesus não viria. Então precisamos olhar para dentro de nós. Quais atitudes estamos tomando em relação ao nosso Pai, à casa do nosso Pai, com os nossos irmãos? Que atitude estamos tomando? Então, tendo em vista que o filho mais moço gastou toda a sua herança, e o que sobrou na casa do pai pertencia por direito ao filho mais velho, quando ele volta e vê aquela festa, aquele banquete, aquela alegria, ele fica indignado, ele fica zangado, ele fica decepcionado, porque o irmão que havia ido embora retorna com as mãos na frente, outra atrás, sem nada, e o pai recebe de braços abertos. Então o retorno do filho mais moço deixou o filho mais velho
indignado. Ele recebeu de volta esse ingrato, esse que lhe deu as costas. O irmão mais velho censurou seu pai, negando ao filho mais moço o direito de ser chamado irmão, chamando de este teu filho. Este teu filho que te deu as costas, que pegou todo o teu dinheiro, que foi embora, que gastou tudo com meretrizes, com prazeres, com drogas. Perdeu tudo, agora volta e tu abraça, tu recebe como um rei, e eu que estou contigo esse tempo todo. É essa a atitude do filho mais velho. Como é que está o coração desse jovem, desse filho mais velho? Então, Jesus nos ensina aqui, nos dá uma lição. Quem somos nós aqui? O filho mais moço, o pai ou o filho mais velho? Né? Será que estamos agindo como um filho mais velho? As pessoas abandonam a fé, vão curtir suas vidas, depois voltam. E Deus recebe de braços abertos. E a gente fica triste porque a gente não fez o que ele fez. Deus é amor. Deus é amor. Lembre que Jesus, na parábola da ovelha perdida, ele deixou as 99 em casa, protegidas no aprisco. E aquela que se perdeu, ele não deu as costas, ele foi até ela. E até o último instante, Jesus nos dá a oportunidade de arrependimento. Jesus sabia que Judas Iscariotes roubava, iria trair. Mesmo assim, Jesus lavou os pés dele. E até o último instante, Jesus deu a oportunidade para que Judas se arrependesse. Para que Judas se arrependesse. Terceiro tópico da nossa lição, aplicações para a vida. A misericórdia de Deus, o amor de Deus para com o perdido. Então, esta parábola do filho pródigo nos faz refletir e nos posicionar em que lado nós estamos. Do filho gastão que saiu, que gastou tudo, que viveu uma vida dissoluta, ou no irmão mais velho, que se sentiu indignado diante do fato e da posição do pai, ou somos aquele pai amoroso, né? Que recebeu seu filho com amor e com misericórdia. Quem somos aqui? Quem somos aqui? Né? Então aqui Jesus nos ensina sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é um atributo em que Deus o move diante do sofrimento humano. Deus se move, se comove diante do sofrimento humano. Quando Deus manda Jonas ir pregar a Nínive, e Jonas chega àquela cidade e anuncia a mensagem de juízo, dentro de 40 dias aquela cidade seria destruída. A mensagem não foi se houvesse arrependimento, não. Foi dentro de 40 dias essa cidade será destruída. E aquele rei, aquele povo se humilha diante de Deus e Deus poupa aquele povo. Aí Jonas fica indignado, porque sabia que Deus era um Deus misericordioso. Aí Deus diz a Jonas, tu ficou com pena dessa aboboreira que nasceu ontem, hoje morreu por causa do sol, que tu não plantou, que tu não regou, e eu não terei misericórdia de tantas pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Quem somos nós para julgar? É Deus que conhece o nosso coração, né? Então a gente precisa refletir
O pecado, muitas vezes prazeroso, aprisiona o ser humano e faz com que ele sofra, ele padeça, ele passe pela miséria e pela penúria e acaba se colocando nas mãos de Satanás. Mas Jesus veio nos trazer liberdade, né? Liberdade, né? Então, Deus se alegra, os anjos se alegram quando um pecador se arrepende e volta à presença do Pai. É isso que Jesus nos ensina também nesta parábola, né? Somente o coração que experimentou e reconheceu a misericórdia de Deus pode agir de tal forma. Jesus vai dizer aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 13: misericórdia eu quero, não sacrifício. Misericórdia. Misericórdia. Não sejamos fariseus, que se acha justificado, que aponta o irmão porque o irmão errou, se arrependeu. Quem não erra? Quem não peca? A graça, a misericórdia de Deus está estendida para aquele que está na igreja, para aquele que, por um momento, abandonou a fé, mas volta, se arrepende. Quem sou eu, quem é você para julgar? Para julgar, né? Então, quem somos nesta parábola? Aquele que gasta a herança do pai com as coisas efêmeras, aquele que mesmo na casa do pai está distante dele, não goza de sua presença, dos privilégios de ser seu filho. Quem somos, né? Então o pai está sempre de braços abertos. É isso que Jesus nos ensina nesta parábola. Ele ignora nossa ingratidão quando verdadeiramente caímos em si, reconhecemos nossas misérias e humildemente entramos em sua presença. Ele nos restabelece completamente como filhos, nos dá dignidade e perdoa os nossos pecados. Então esta parábola ela era endereçada primeiramente às pessoas que mais se pareciam com os filhos, com o filho mais velho. Quem? Aqui, os fariseus. Capítulo 15 de Lucas começa dizendo: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus começa a propor as parábolas, né? Jesus começa a falar essas parábolas. Então, primeiro endereçado àquelas pessoas que se pareciam com filhos mais velhos, que retrata aqui a atitude egoísta dos fariseus. Esta parábola exige de nós uma postura de misericórdia, de amor, de acolhimento aos perdidos. Um dia estávamos igual este filho mais novo, vivendo a vida de qualquer maneira. Mas o Pai está de braços abertos. Nos recebeu e também receberá tantos quantos se arrependerem, caírem em si e voltarem à casa do Pai. Fiquemos com este ensinamento, com esta advertência que Jesus nos dá aqui nesta parábola. Deus é amor. A porta da graça está aberta ainda. Então não sejamos julgadores, mas misericordiosos, assim como Jesus nos ensinou. Que Deus abençoe.